Graça e paz, amados, no nosso devocional da tarde hoje. Vamos continuar meditando sobre José, os sentimentos de José e a grandeza dos sentimentos de José. E aqui ainda em Gênesis 45, só no versículo 5, eu falei que leria com vocês, né? Mas antes, vá lá, curta e ao acabar de assistir esse vídeo, compartilhe com tantas pessoas você puder. Eu sou aqui canal de voz. E peço ao Espírito Santo mais uma vez, né, que me encha, que transborde. Mas você, com as suas mãos, fazendo a sua parte, pode ajudar essa palavra a chegar a quem está precisando dela, de fato. E aqui nós vimos que José foi preso, foi injustiçado de várias maneiras. E sem lembrar que José era órfão de mãe, né? Era o filho amado, filho do grande amor de Jacó aí por Raquel, né? Mas ele contou do sonho dele. E aí, ele passou por várias provas, que eu acredito que realmente ele teria passado. Às vezes a gente fala assim, mas José não tinha que ter abrido a boca. Mas e? Deus está nisso aí. E ele fala no versículo 5, depois dele desabafar, né? Ele, como está falando aqui o versículo 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. Gritou. Façam sair a todos. Aquele grito que deve ter sido misturado a choro, né? Mas o mais interessante que ele fala, né? Pergunta se o pai está vivo, mas lá no versículo 5 ele diz: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha, que coisa mais linda. Diante disso aí que você está vivendo, dessa luta, desse desafio, você consegue ver, você consegue acreditar, quando eu falo ver os olhos da fé, que tudo isso que você está vivendo, que eu estou vivendo, seja a plataforma através da qual muitas vidas poderão se salvar? Se não, pense nisso. Porque José conseguiu, olha, apesar de toda a dor guardada, de tudo que ele passou, solidão, quantas coisas José passou, tão jovem, e ele chegar nesse ponto de olhar para os irmãos e dizer para eles, ele captar que eles poderiam estar aflitos naquele momento, ele acreditar que eles estavam arrependidos, porque ele não tinha certeza do arrependimento deles. Ele sabia através da fé, num Deus que coloca o outro para se arrepender, que regenera o outro. E é assim que nós vamos viver. E ele diz, né? Agora não se aflijam, agora, no hoje. O que passou, passou, é o que ele está dizendo. Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Não só vendido. Olha que José não foi enumerando, eles não só venderam, não, eles forjaram a morte, eles maltrataram, não é verdade? Eles mentiram, fizeram muita coisa ruim. Mas ele fala, não, olha, isso aí foi plano de Deus, Deus permitiu. E Deus usou a maldade de vocês. Eu vim à frente para preparar o caminho. Então isso que você está vivendo agora, é Deus te colocando à frente do que só Ele vê, só Ele sabe. Para resgatar justamente essas pessoas que estão te maltratando, que estão te machucando. Você não parou para pensar isso, não? Eu creio que tudo que eu vivo agora, sabe? Às vezes a gente vive desafios que a gente não consegue entender. A gente só precisa confiar. Mesmo porque, se eu quiser entender tudo que está acontecendo comigo, isso aí é um sinalizador que eu estou querendo estar no controle. Não, para eu viver eu tenho que entender. E eu não vou entender. Eu não vou entender a cabeça do outro, o sentimento do outro. Eu posso um pouquinho, sabe? Com a ajuda do Espírito Santo, compreender algo. Mas admitamos, nem nós mesmos, as nossas mentes, os nossos pensamentos, quantas vezes nós não conseguimos entender a nós mesmos? Como que nós estaremos capacitados? Eu estou falando aqui, não liguei o microfone, vocês acreditam? Agora que eu olhei aqui e vi, que a luzinha está apagada. Então, como que nós vamos dizer que nós vamos entender o outro, os motivos dele, se nem os nossos, nós nos perdemos? Só com a ajuda de Deus. Então, José fala, olha, para os irmãos dele, não se aflijam, não se recriminem, né? Se perdoem. Porque foi Deus que permitiu tudo isso e eu vim à frente para que hoje eu fosse usado como resgate para vocês, a fome que estava assolando o país. E José ali tinha os celeiros cheios, porque nesse período
de deserto, de cativeiro de José, longe da família, sendo ali tripudiado, sendo injustiçado. O que ele fez? Ele continuou de cabeça erguida, apesar de todas as dores, todas as mentiras. Ele seguiu adiante. E é isso que Deus nos pede hoje. Siga adiante, Jonas. Siga adiante, Paulo. Siga adiante, pastora Marisa. Ainda que tudo possa estar doendo de uma maneira terrível, ainda que você não entenda nada, sabe? Ainda que você se sinta injustiçado, ainda que você saiba que você fez tudo com as melhores das intenções, mas você se enganou, você se equivocou, e aí? Você também não acertou? Porque muitas vezes a gente erra muito, amados, achando que está acertando, sabe? Há dentro de nós, de todos nós, porque eu vou te perguntar, quem nunca sofreu nessa vida? Quem nunca não foi rejeitado? E aquela ferida lá, tomara Deus que esteja totalmente curado em você, cicatrizado. Mas muitos não têm as feridas cicatrizadas curadas. E muitas situações, o que está fazendo a gente agir daquela maneira, são coisas guardadas que nós nem nos lembramos, está até a nível inconsciente. A gente não precisa ver o perfume para a gente sentir o cheiro, não é verdade? A gente sabe que o perfume está derramado ali. Então, dentro do nosso inconsciente, dentro das nossas memórias neurais, lá no hipotálamo, que guarda as memórias, tem coisas, talvez não curadas, guardadas, que fazem você agir como você age. Amados, não como justificativa para a gente continuar naquilo ali. Ah, eu sou assim por causa disso, disso, disso. Não. É para nos explicar. Para a gente ter uma compreensão que o Espírito Santo nos dá. Mas nós precisamos de fato é confiar e dar o primeiro passo. Eu sou um ser humano, eu posso não acertar. Na minha vida, os meus progenitores, os meus pais, deixaram de acertar muita coisa. Mesmo porque eles tinham feridas guardadas que não foram tratadas. Sabe, quando eu era criança, adolescente, mas jovem, eu não conseguia compreender isso. E eles provocavam sofrimentos em nós, em mim. Como entender? Não. Mas Deus sempre traz à tona, não tem nada que está oculto que Ele não vai trazer. Então Ele nos mostra, Ele nos ajuda, sabe? Porque para eu estar aqui hoje falando com você. Então muitas das coisas que nós e o outro faz é com base nas dores dele. A dor grita, a dor anestesia, a dor nos faz ter atitudes que a gente... Como se, às vezes eu falo, são duas Maris, ela olha. Olha aquilo, olha. E eu conversando comigo. Para tudo, mulher. Para que está fazendo você agir isso aí, agir assim, aquela dor. Ei, Deus, me cura, me liberta, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E assim José falou para a vida dos irmãos dele, olha aí. Não se aflijam, né? Nem se recrimirem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele ainda diz, foi Deus que me enviou, vocês só foram instrumentos. Então esse povo que está à sua volta, ainda que esse povo seja da sua família, seja seus filhos, seus netos, seu sangue, não importa. José não foi diferente, sabe? E José atravessou a história, mais de 2000 anos, que essa história que foi antes de Cristo. E ele perdoou. Mas com certeza, amados, esse perdão aí, quem o capacitou, quem o deu essa condição, foi Deus. Então, eu estou dizendo isso para nos lembrar que a palavra-chave aqui desse versículo é o perdão. Vocês acham que José não estava ao sabor das emoções ainda? Sim, estava. Ele nem tinha visto o pai dele ainda. Quanta emoção, quanta coisa viria. Mas José deixou-se ser guiado pelo espírito de autocontrole. Né? Está lá no Novo Testamento. Mas já estava derramado sobre José. Porque Deus, o tempo para ele não é como para nós, contado no relógio. É diferente, é o Kairos. É o tempo sobrenatural de Deus. E José estava ali, ó, encharcado no espírito de autocontrole. E mesmo com dor, que eu acredito que estava doendo. Você muitas vezes, mesmo tomada por uma dor, Deus vai lá e nos ajuda a falar aquilo que tem que ser falado. E ninguém diz que está sangrando por dentro. E é isso que Deus nos ajuda a fazer. É na força dele, amados. Nunca vai ser nas nossas forças, sabe? E aqui depois ele continua falando. Vai lá, lê na sua Bíblia depois, né? Aqui tem como título na minha Bíblia... José revela a verdade. Aqui eu estou lendo na Bíblia, acho que a linguagem é... Eita, peraí.
na linguagem Nova Versão Internacional. Essa é a tradução. Mas aqui, né, ele vai contando desde o capítulo, 43, e você pode ver a história todinha, como é maravilhosa essa história, como nos inspira, como nos fortalece. A saber que nós somos capacitados. Lembra lá de Jó? Que os amigos dele estavam, você está pagando pecado. E aí quando Jó, né, começou a orar pelos amigos, começou a perdoar. O perdão, ele tem uma capacidade imensurável, né, que não tem medida, de nos ajudar a perdoar, nos ajudar em tudo isso. Então, queridos, eu vou orar agora por todos nós. Eu estou orando por mim também, porque eu também preciso disso aí. Nós todos precisamos. Não é porque eu estou aqui, que eu sou pastor, que tenho chamado, nada. A minha responsabilidade é muito grande. Eu sei que os primeiros a serem julgados, vai ser a gente que está ensinando aqui. Não me iludo, eu sei disso. Peço misericórdia de Deus. Então vamos orar. Ô Paizinho querido, Paizinho santo, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, só em Ti, só por Ti, só contigo, podemos pular as muralhas, podemos, ó Deus, olhar além daquilo que os nossos olhos naturais estão observando e que na maioria das vezes é contrário àquilo que nós desejamos, aquilo que o Senhor tem nos falado. Então nós precisamos ir além, Deus. Nós precisamos ir além do natural, pedir seus olhos de fé, ó Deus, para vermos as promessas cumpridas, ó Pai. E as promessas para as nossas vidas estão na Tua palavra que não mente, Deus. O Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que a nossa posteridade, ó Deus, será salva, será resgatada. Então, Deus, é promessa Tua para aqueles que Te ouvem atentamente, que Te obedecem, que têm temor, Senhor. Pai, aquele que me ouve, ó Deus, eu não sei como está, mas o Senhor sabe. E essa palavra vai chegar trazendo transformação, trazendo mudança, trazendo esperança, restauração. Tudo que nós precisamos, ó Deus, para continuar firmes, como uma árvore, que pode perder todas as folhas em meio à tempestade, mas as raízes estão lá firmes na rocha. Então, Deus, a tempestade vai passar e nós veremos os frutos, porque nós cremos em Ti, Deus, nós chamamos. Permaneça, prevaleça com cada um de nós, ó Deus. O Senhor é um Deus que a misericórdia prevalece sobre os nossos pecados, ainda horríveis. A Tua palavra afirma que a Tua misericórdia é muito maior. Então nós estamos nesse tempo, Deus. Nos ajude, Deus. Muito obrigada, papaizinho. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Coloca aí seu amém, seu pedido de oração. Sabe? Eu sempre coloco nos vídeos que eu vou. Ainda coloco assim. Hoje mesmo coloquei. Estamos combinados assim. Eu oro por você e você ora por mim. Coloca lá. E cada um que passar vai estar orando por você. Você vai estar orando por outro, sabe? Não é pelo muito falar. Pois é, a pastora não tem tempo. Gente, eu faço tudo fazendo comida, eu faço as coisas assim, sabe? Raramente eu paro para fazer só aquilo. É assim. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.